Começamos falando de pragas do rebanho de corte e também de leite. A mosca dos estábulos e a mosca dos chifres. Normalmente no início e no final do período chuvoso é o de maior infestação. E os pesquisadores constataram que os inseticidas que foram criados para combater essa praga já não fazem tanto efeito. Vamos conferir na reportagem. A mosca dos chifres está distribuída em todo o território brasileiro. Normalmente fica sobre o dorso do animal nas horas mais frescas do dia e na região ventral nos horários mais quentes. Há mais de uma década, o problema tem sido a resistência que o parasita hematófago tem demonstrado aos produtos da classe piretroides. A informação já é de domínio público. Para esclarecer como funciona a resistência do inseto, conversamos com o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, com atuação em entomologia veterinária. Extraoficialmente, há suspeitas de que a mosca esteja também desenvolvendo resistência aos organofosforados. Vale um comentário que o inseticida, na verdade, não causa resistência. A mosca já nasce resistente. É uma característica genética, uma característica hereditária. O que o inseticida faz é selecionar aquelas moscas que são resistentes. Então ele mata as moscas suscetíveis e deixa na população as moscas resistentes que vão se multiplicar. E aí o produtor vê que as moscas se acostumaram, entre aspas, ao inseticida. Qual seria a orientação para aquele produtor que está vivenciando o problema na propriedade? De acordo com o pesquisador, a melhor estratégia é fazer uma rotação das classes inseticidas, ou seja, a cada ano utilizar uma classe diferente no rebanho. A mosca dos chifres causa incômodo aos animais, o que gera grandes prejuízos econômicos para a pecuária. Não coincidentemente, tem o nome científico de Hematobia irritans, exatamente porque ela irrita o animal, ela incomoda. E essa inquietação vai levando a um dispêndio de energia, a se alimentar menos, descansar menos, consequentemente a uma redução no ganho de peso. No Brasil, a estimativa de prejuízos econômicos anuais devido a essa mosca supera os 2 bilhões de dólares. Kylie Rodrigues para o SBA. E esse assunto, combate aos parasitas, será destaque na Dinapec, Dinâmica Pecuária, que a Embrapa Gado de Corte realiza nos dias 7, 8 e 9 de março em Campo Grande, com a participação de 10 regionais das Embrapas espalhadas por todo o país. Você vai conhecer agora o trabalho de uma fazenda no Pará, que com a inseminação artificial mudou a cara do rebanho de corte. Na varanda da fazenda Itamaraty, no município de Bom Jesus do Tocantins, no Pará, batemos um papo para lá de especial com o senhor João de Oliveira Costa. Sem muito estudo, mas de uma grande sabedoria, o mineiro que chegou por aqui na década de 70 foi persistente e soube driblar com ousadia as adversidades encontradas no norte do país. E fazenda é o melhor negócio que eu conheço. Se tem um negócio melhor que fazenda, eu não conheço. Homem de espírito empreendedor, o pecuarista investe de olho no retorno financeiro. Há 26 anos, ao visitar propriedades na região, ele viu os resultados da inseminação artificial e se interessou pelo assunto. Eu tive que comprar um gado. Aí eu tive informação que lá no Gogó da Onça tinha uma vacada para vender. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o capataz para me mostrar o gado, mas estava pesando 400 bezerros. E eu fiquei ali olhando aquilo, e ele pondo um de cada vez na balança. E eu até fiquei assim incomodado, perguntei por que ele não pesava aquilo de uma vez, que cabia 15, 20 na balança e ele punha um por um. Aí ele falou que não, que a norma da fazenda é pesar um por um. Quando acabou de pesar essa bezerrada, fizeram a conta, ela deu 222 quilos de média.
E eles falaram comigo que ela estava com 7 meses e meio, 225 dias. Quando eu cheguei aqui na fazenda, eu tinha uma bezerrada que tinha nascido no mês de julho, estava completando 1 ano. Aí eu mandei buscar ela e passear na balança, ela deu 154 quilos. Aí aquela noite eu não dormi. Ao perceber que estava ficando para trás, o produtor se apressou, procurou auxílio técnico e foi incentivado a investir na inseminação artificial. Cliente Cemex, ele não abre mão do cruzamento industrial. O atendimento é feito pela FF Consultoria. Essa safra aqui a gente tem, são filhos, os Aberdins são filhos de um touro chamado Dimension. Os Braford são produção de um touro chamado X-Bull. A gente vem usando esses 2 animais de uns 3 anos para cá, a gente tem batido bastante em cima desses 2 animais. Através do Dimension a gente vem à busca do peso, que é um animal de frame um pouco mais alto, com DEPs altíssimos para peso a desmame, que é o que a fazenda vende, macho com desmamado e no peso vivo. É interessante para o fazendeiro isso. Aliado isso, ele vem com a precocidade do Angus, com a heterose, né, em cima das vacas Zebu. E o segundo passo é o Braford, que a gente coloca em cima das fêmeas F1. As vacas vazias são descartadas, o que comprova o rigor na seleção. O peso médio de desmama dos machos é de 234 quilos, podendo chegar a 270. E as fêmeas são desmamadas com peso médio de 226 quilos. A gente vem sempre à procura desse resultado, que é o peso e a precocidade. Esse lote de novilha aí está com 10 meses de idade e a gente já tem até novilha no cio. Nós vamos para o intervalo comercial. Na sequência, a previsão do tempo para o centro-sul do país. No final de semana, a chuva diminui no sudeste, mas pode ganhar algum volume no sul do país. A gente volta já. Neste final de semana, a chuva perde força em muitas áreas da região sudeste do país. O contrário do que deve acontecer no sul. Juliana Rezende. O final de semana vai ser marcado pela chuva voltando a acontecer na região sul, trazendo cenários mais otimistas para a pecuária da região sul. Isso porque o solo diminuiu de umidade, principalmente aqui em áreas do extremo sul do Rio Grande do Sul. E agora, ao longo dos próximos 5 dias, é um sistema conhecido como frente fria, que vai manter as instabilidades mais frequentes agora na região sul. Só que esse sistema, apesar dele avançar pela costa da região sul, ele não vai trazer chuva abrangente. Então, a chuva vai ser mal distribuída na maior parte da região. Vai chover com um pouco mais de intensidade no norte do Paraná, leste paranaense e também no leste de Santa Catarina. Nas demais áreas do centro-sul tem previsão de chuva mais forte no centro-oeste no estado de São Paulo. Minas Gerais e Espírito Santo, chuva fraca e tempo mais seco. Ao longo da segunda semana tem previsão de chuvas expressivas, principalmente agora, que vão conseguir ganhar um pouco mais de intensidade entre Paraná, São Paulo e sul de Mineiro. Nas demais áreas, pancadas de fraca intensidade e que ficam concentradas no final do dia. Ao longo do terceiro e último período, as instabilidades agora no centro-sul perdem intensidade em todas as regiões. Então a chuva é fraca e de maneira mal distribuída na maior parte do centro-sul do Brasil, lá por meados da metade do mês de fevereiro. Então, durante as próximas semanas, tem previsão de chuva retornando para a região sul por conta de um novo sistema frontal, só que não vai ser uma chuva bem distribuída. São pancadas que ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco e também é uma chuva com baixos acumulados, principalmente nas áreas mais secas do Rio Grande do Sul.
Feriado prolongado de carnaval, semana que vem poucos negócios, a Bolsa de Mercadorias fica fechada até quarta-feira ao meio-dia. Vamos saber como é que terminou hoje o mercado financeiro. Vamos à Bolsa em São Paulo com Walter Puga. Boa noite, Puga. Como é que ficou o dólar hoje? Olha, o dólar variou muito, Zaidan, sempre no campo positivo. Chegou a ceder um pouco, é verdade, mas o fato é que hoje mostrou tendência de alta acentuada. Se aproximou de R$ 3,00 e, olha, a máxima do dia ele foi a 13,31 mais 92, Zaidan. Chegou a subir 1,16%. Bom, resumindo, terminou em alta, mas não uma alta tão acentuada. Chegou a subir, como eu disse, perto de 13,32, mas veja, encerrou, né, a 13,30 mais 30, né? R$ 3,30 mais 30, uma alta de 0,17%. Resumindo, o dólar subiu frente ao real 2,74% neste período, né? Entre 9 da manhã até agora há pouco, às 17 horas e 30 minutos, 17h40. Agora, o dólar encerrou a sessão com esses ganhos, Zaidan, cotado a 13,30 mais 32 para venda. Isso explica por quê. Ele vem influenciado por um movimento de correção que já ocorreu lá fora, frente a outras moedas. O dólar teve uma valorização. Mas há também alguma cautela no mercado doméstico, porque estamos às vésperas de um período, como você lembrou bem agora, de paralisação do mercado financeiro. Nós não teremos atividade na Bolsa nem segunda-feira, nem terça-feira, e só voltamos à atividade a partir das 12 horas da próxima quarta-feira. Por isso o mercado trabalhou com cuidado, vamos dizer assim, antes desse recesso de carnaval por aqui. Agora, a semana foi de estresse no mercado externo. Vamos lembrar que nós tivemos 2 quedas acentuadas em bolsas nos Estados Unidos. Isso provocou uma derrocada nas principais bolsas do mundo. Não foi diferente aqui. Hoje, o nosso índice Bovespa, só para lembrar, Zaidan, se aproximou de 80 mil pontos. Nós estávamos rumando para os 90 mil pontos. Caímos agora de novo para os 80 mil pontos. Uma forte influência do mercado externo. Petróleo perdeu valor, ações da Petrobras perdem também, e resumindo, nós tivemos uma semana tumultuada. É esperar agora, depois do carnaval, ver se o mercado lá fora se acomoda para que nós retomemos aqui uma atividade positiva, vamos dizer assim, no mercado financeiro. Daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre cotações de produtos agrícolas. É com você. Até já então, Puga. Obrigado. Nossa parceria com a Cargill, no seu segmento de nutrição animal, começou em dezembro do ano passado, portanto muito recente. E ela consiste em mostrarmos aqui na nossa programação o trabalho dos técnicos da multinacional, exatamente nessa questão da nutrição animal em fazendas espalhadas pelo país. Você vai ver agora a fazenda Nossa Senhora Aparecida, que fica em Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo. A Rosa Cabral esteve lá e vai mostrar para a gente. Aí está a entrada da fazenda Nossa Senhora Aparecida GL, ponto de referência a sudeste do estado de São Paulo, na região de Presidente Prudente. No jardim, a bonita imagem da padroeira do Brasil, e o total da terra é de 250 alqueires. Em meio ao verde, o casarão da fazenda que pertence ao criador Gilmar Piton, onde converso com o gerente Marcos Vendrame. Ele me conta que está na direção da propriedade há uma década e que o sistema de produção é com a recria a pasto e a terminação no confinamento. A origem dos animais é de vários criatórios do Brasil. A gente procura animais de boa genética e, aliado a isso, a gente procurou uma empresa que pudesse nos fornecer um produto de qualidade, que pudesse aumentar a produção. Muito satisfeito com os resultados, ganho de peso e assessoria. A assessoria que ele se refere é o time de profissionais da Cargill. Bem, Marco. Bom dia, tudo bom? Tá. Bom dia. Bom dia. Dos cumprimentos para o pasto, onde está o objetivo da nossa vinda ao criatório: animal e nutrição. O foco é o suplemento que chegou para atender a pecuária, que está cada vez mais exigente. Me refiro ao suplemento mineral aditivado, granulado, protegido da ação da água e da umidade. E foi produzido com a tecnologia Salt, desenvolvida pela Cargill nos Estados Unidos e está há mais de 15 anos no Brasil.
Esses animais aí na fase dos 16 aos 18 meses e 20 aos 22 meses estão consumindo a suplementação nos intervalos da pastagem no coxo e a céu aberto. A Eliane Gato, zootecnista e marketing da empresa, indaga o Marcos sobre a eficiência do produto nessas condições. Como que ficou a questão de manejo de coxo depois que vocês começaram a usar o ProBeef Resist aqui na fazenda? Facilitou muito, porque com essa tecnologia a gente não precisa mais de usar o coxo coberto e não tem problema de empedramento por causa das chuvas. O animal continua mantendo um consumo bem regular, mesmo com esse produto após as chuvas, com retenção de água ou com coxo furado que tem o escoamento de água. O produto não perde a qualidade e o animal, independente de mudanças de clima, não deixa de ingerir esse produto. A nutrição tem a finalidade de ajudar o produtor a sair daquela fase crítica da seca, quando o capim está de baixa qualidade, e começar o período das águas com maior ganho de peso na recria. Considerando estas observações, vamos fazer uma conta do ganho médio esperado nas águas? O João Ricardo, com uma boa bagagem na zootecnia, vai ajudar a gente nessa resposta. Vamos supor que um ganho médio no Brasil seria próximo de 500 gramas, cabeça dia. Esses animais suplementados com Resistem tendem a ganhar de 610 a 640 gramas cabeça dia. Nós sempre buscamos trabalhar com produtos que o custo-benefício é favorável. Então aqui um exemplo de animais que estão recebendo esse produto em meados de outubro, como aqui inicia as chuvas em novembro, nós realmente queríamos ver numa realidade assim de um capim seco para um capim verde, vamos dizer assim, qual que seria o comportamento dos animais, questão de desempenho. É importante lembrar que a fazenda foi a primeira na região a usar as tecnologias da linha Nutrição Animal Cargill. O reflexo da visão do pioneirismo está calcado numa palavra que para o pecuarista soa como honra: a confiança. Sabe bem disso o representante comercial Cássio Hanagata, que está no projeto da fazenda há 10 anos, quando as porteiras se abriram para a parceria. A confiança, ela realmente vem dentro dos resultados que a gente tem conseguido, né? No dia a dia, vamos falar nos fechamentos, nas estratégias que a gente traça pro ano, né? Então os resultados eles vão vindo juntamente, lógico, com um custo-benefício, né, bem ajustado. Tanto os resultados como os acompanhamentos vão sendo feitos mensais, né? Então, assim, é o acompanhamento no passo, no confinamento, gerando números, né, justificando, né, a tecnologia. E o que está bom pode melhorar. Vem aí mais velocidade no ganho de peso e na terminação dos animais. Na tabela de planejamento para 2018, os números vão ganhar reforço no incremento da produção. Sempre de costume, o que foi? Usar uma suplementação aditivada no período de águas e no período de seca um proteinado de baixo consumo, em torno de 1 grama por quilo de peso vivo. Esse ano a gente tem um projeto de abater 300 animais confinados mensalmente. Então, para isso, nós vamos ter que trabalhar, continuamos com aditivado no período das águas, porém no período de seca, onde o ganho de peso cai muito, nós vamos trabalhar com uma suplementação um pouquinho mais alta, já um proteico energético de 3 gramas. A gente tentar manter esse ganho de peso de águas também no período de seca, tentar encurtar esse período de recria, que antes era em torno de 1 ano, a gente vai tentar encurtar isso aí para 8 meses, para conseguir ter essa escala de abate mensal de 300 animais. Hoje a Nutron é essencial na nossa ambição de projeto, é um pessoal que a gente tem muita confiança na assessoria e nos produtos que eles nos fornecem. A cadeia de produção de suínos no Brasil compensou as perdas no mercado internacional após o embargo da Rússia. O ganho veio por outro lado, com outros mercados, China e Hong Kong. Estou aqui com o João Pedro para a gente abordar esse assunto, João. A China sempre o fiel da balança, né? A China para o Brasil é o grande parceiro.
nós complementamos. O que eles não têm, nós temos, e o que nós não temos, eles têm. A China sempre vai ser o grande parceiro, assim como é na soja, na carne bovina, no suíno, estamos tateando ainda, mas vai ser no suíno também. Legal. Vamos colocar na tela números da Associação Brasileira de Proteína Animal. O setor de suinocultura entrou em um novo momento com menor dependência das vendas para o leste europeu. Isso diminuiu os efeitos do embargo russo, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal. As exportações para a China no início deste ano superaram a média das exportações realizadas para a Rússia no primeiro mês dos últimos 5 anos. O caso mais emblemático é o da China, que no primeiro mês deste ano importou 13.500 toneladas, um resultado que supera em 12%, ou melhor, em 122%, o volume embarcado para o mercado chinês em janeiro do ano passado. Vale a pena repetir, você está vendo aí, mas vamos reforçar, 122% de janeiro do ano passado para esse janeiro agora. As vendas geraram receita de 28 milhões e 900 mil dólares, 131% acima do resultado no ano anterior. Vamos falar de Hong Kong agora. O país, que na verdade pertence à China, é uma península do grande continente chinês, aumentou as suas importações em 23%, com 17.200 toneladas exportadas em janeiro deste ano. Em receita, o crescimento chegou a 27%, totalizando 34 milhões e 800 mil dólares. No total, as exportações brasileiras de carne suína, incluindo todos os produtos in natura processados, totalizaram quase 54.500 toneladas, um volume 15% menor do que o registrado em janeiro de 2017, com 64 mil toneladas. Em receita, os embarques do setor renderam 111 milhões de dólares em janeiro, número 20% menor do que 139 milhões de dólares obtidos em janeiro do ano passado. João, os dois países, ou os dois clientes fazendo a diferença, né? O setor do suíno depende muito dos russos. Os russos jogam bruto, da pescoço para baixo é canela. Então, eles já é a segunda vez que fazem isso. Eles aumentam as importações do Brasil e param por uma razão qualquer. Quando os russos sofreram embargo da União Europeia e dos Estados Unidos, o Brasil atendeu eles. Atendeu muito bem. Entregou carne para eles, não deixou faltar carne para eles. Só que a participação foi muito alta, 40%. 40% uma exportação de 50 dá mais de 20 mil toneladas. Essas 20 mil que faltou agora com os caras contrancaram. Agora, a questão da China é uma questão emblemática, ou seja, a China tem poucos frigoríficos habilitados, não só para carne de suíno, mas também para bovinos, 15 frigoríficos habilitados, e frango. Então, a China agora está voltando a habilitar mais frigoríficos. Tem uma missão chegando, ou chegou no Brasil, agora, tomara que chegue para o Carnaval, aproveita o Carnaval aqui no Brasil, eles vêm para habilitar 25 novas plantas frigoríficas. Em carne bovina, 11, e imagino que tenha 14 ou 15 em suínos e aves. Isso é importante para o Brasil. Por quê? Porque a China é um grande consumidor de carne suína e ela deve importar mais de 1,5 milhão de toneladas. Ela importa basicamente dos Estados Unidos e da União Europeia. Acontece que na China hoje está um movimento muito grande por parte do governo a respeito da questão ambiental. Em alguns produtos, estão fecharam empresas, no ramo de defensivos agrícolas, especialmente genéricos, fecharam muita empresa por questão de contaminação de solo, etc. E isso impactou os preços no mercado internacional. E está acontecendo a mesma coisa com a suinocultura, porque a grande concentração de produção de suíno deles é na região leste, que vai lá de Hong Kong até Beijing, lá em cima, mais ao norte da China. E ali é onde que há a concentração de população, a questão de uso da água, e a suinocultura é uma atividade que ela usa muita água, e você tem que ter um cuidado muito grande. Você me mostrou ontem um vídeo do negócio dos Estados Unidos, mostrando, lá nos Estados Unidos, que há um controle rigoroso, mostrando a questão da contaminação, do lençol freático, de córregos, etc. Então tem que ter um cuidado, e a China está fazendo isso agora.
está embargando certas criações, e isso provocou um aumento significativo do preço da carne suína para o chinês. O governo, lógico, não tem interesse em criar um problema para a carne mais consumida deles, que é a carne de suíno. O que vai fazer? Vai aumentar as importações. E o importante é que quando a China entra no mercado, não entra para comprar meia dúzia de quilos, entra para comprar toneladas e toneladas de carne. E é esse impacto que deu. Então, nesse momento em que os russos ainda estão fazendo jogo mole para reativar as compras do Brasil, e sem razão, porque os russos estão argumentando que querem aumentar as exportações para o Brasil, mas se você olhar para as exportações que nós temos com a Rússia e o que eles nos vendem, dá mais ou menos igual. Nós importamos muito fosfato, adubo, importamos muitos produtos derivados de petróleo. Então, e eles importam... A relação de troca é boa. Igual. A diferença é pouquinha. Dá na faixa de uns 3 bilhões de dólares, 100 milhões para mais ou a menos para a relação entre um país e outro. Então, não é não, o Brasil exporta muito e importa pouco, não. É uma boa parceria. É uma boa parceria. Só que eles jogam bruto e com isso atrapalha o setor. Ô, João, eu vou para o intervalo comercial, vou pedir para você ficar aqui, porque tem um assunto muito interessante daqui a pouco, depois do intervalo. A Embrapa tem dado prejuízos ano após ano. A nossa principal empresa de pesquisa agropecuária pública. E muita gente pergunta, com tanto prejuízo, não seria a hora de fechar a Embrapa? Ou passar para a iniciativa privada? Nós vamos receber um pesquisador da própria empresa para falar desse assunto aqui. Até já. 6 minutos para 7 no horário de Brasília. Vamos voltar com o Pulga em São Paulo. Agora o fechamento do... o Pulga ainda não está pronto. Eu quero falar do Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Já já o Pulga vem conosco aqui de São Paulo. Esse evento já tradicional, um dos mais tradicionais da pecuária de corte do país, acontece nos dias 14, 15 e 16 de março em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Realização da Coan Consultoria e nossa, Canal do Boi, emissora do SBA. O Rogério Coan, que é diretor da Coan Consultoria, vai trazer as informações. Olá, gostaria de convidar você, que é pecuarista, que faz recria, engorda em sistema de produção a pasto, a participar do 13º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, que acontecerá durante os dias 14 a 16 de março, no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, em Ribeirão Preto, São Paulo. Esta é uma grande oportunidade para você atualizar seus conhecimentos em nutrição, manejo, sanidade e realmente conhecer a alquimia do confinamento, que vai transformar com certeza seus negócios em lucro. A exemplo dos últimos anos, para esse evento, o Canal do Boi dará total cobertura a esse evento, é realizador também do Encontro Coan, que vai discutir os principais temas do confinamento, sem deixar, por causa da necessidade, de abordar os principais temas de mercado pecuário, a conjuntura atual do país. Afinal de contas, preço do milho também interessa, preço do boi magro, as principais estratégias de se fazer o confinamento nas propriedades rurais e tendo, evidentemente, lucratividade. Há sempre incógnitas que marcam cada ano, né? 2018 é um ano também de algumas incertezas, um ano político, um ano em que o país começa a dar os primeiros passos para sair de uma grande crise econômica, mas a pecuária, disse o Rogério Coan, que é diretor da Coan Consultoria, tem a possibilidade de dar os seus resultados. É necessário ter trabalho de planejamento e tudo isso vai ser abordado durante esse encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. No site da Coan Consultoria você tem outras informações, como fazer a sua inscrição também. Agora sim, vamos voltar a São Paulo com o Pulga, que traz as informações do mercado do milho nesta sexta-feira. Pulga. Olha, Zaidão, o que nós tivemos no mercado do milho foi uma tendência de queda, surpreendendo quem esperava a continuidade daquela alta forte para o milho, né? Vamos lembrar que aqui, no mercado futuro, nós já tivemos milho em baixa. Aliás, milho caiu também, né, na Bolsa de Chicago. Mas no indicador CPEA, praticamente os preços ficaram inalterados, né? A média ontem estava na região de Campinas, milho a R$ 33,35 a saca. Hoje, caiu 1 centavo.
A média do CPEA, R$ 33,34 a saca, uma baixa de 0,03%. Agora, você acompanha comigo o que ocorre no mercado de milho? Nós temos aqui última informação na BMF-Bovespa dá conta de que o milho fechou com uma baixa e deixou para trás, no vencimento mais curto, aquela faixa de R$ 34,00 a saca que nós víamos, né? Nós vimos durante a semana uma alta constante para o milho. Repare, no ajuste anterior, o milho para março estava R$ 34,14, caiu no ajuste atual para R$ 33,77, recuou mais de 1%, e agora cai mais um pouco, R$ 33,73 a saca. Não foi diferente com os demais vencimentos futuros de milho. Veja, nós tivemos queda para 33,27, estava a 33,50. Julho tem milho a 32,65, estava acima disso. Milho para setembro caiu agora para R$ 32,00 a saca. De modo que o que nós tivemos hoje no mercado de milho, e você acaba de ver na tela do seu televisor, é que realmente nós temos uma perspectiva de manutenção dos preços. Agora, vale lembrar, né, o indicador CPEA, que hoje manteve estabilidade a R$ 33,34 a saca, R$ 33,34, já subiu neste mês 1,74%, Zaidan. Portanto, milho consolida uma alta, apesar da baixa que nós vimos agora. São as principais informações sobre a evolução dos negócios no mercado. Eu volto para você em Campo Grande. Pulga, obrigado, até já. Bom, já foi anunciado aqui que um grande assunto vai ser apresentado a partir de agora no programa. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a nossa principal empresa de pesquisa pública desse setor, tem dado ao longo dos últimos anos prejuízos financeiros. Para citar apenas 2 dos últimos anos, em 2015, 457 milhões de reais de prejuízo. Em 2016, quase 488 milhões de reais. Muita gente pergunta, com tantos prejuízos assim, não seria irresponsabilidade manter a Embrapa em funcionamento com uma folha de pagamento enorme dos pesquisadores e técnicos? E as pessoas ainda perguntam, não seria o caso de passar a nossa Embrapa para a iniciativa privada? São assuntos sempre debatidos quando esses números do mercado, os números financeiros da Embrapa vêm à tona. Para falar desse assunto, nós convidamos ninguém menos do que um dos mais antigos pesquisadores da Embrapa no Brasil, o Antônio Nascimento Ferreira Rosa, o nosso Totti, que é um amigo particular que nós temos aqui no canal do Boi, e é uma pessoa muito respeitada, não só na Embrapa Gado de Corte, onde ele atua como pesquisador do Gene Plus, mas em todo o país também. Estou aqui com o João também para a gente falar desse assunto. Muito obrigado, Totti, pela sua... É uma satisfação poder atender o seu convite. Muito obrigado. Nós convidamos o Totti porque, é assim que ele é bastante conhecido em todo o país, ele acabou de publicar um artigo em que ele toca exatamente nesse assunto. Totti, não tem que fechar a Embrapa em função desses prejuízos? Se você olhar apenas o balanço financeiro, já devia ter fechado, era há muito tempo. Por que manter 45 anos seguidos uma empresa que dá prejuízo? Então, Zaidan, por isso que eu tive vontade de vir aqui, e agradeço muito por essa oportunidade, porque na realidade, Zaidan, a Embrapa é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação na agropecuária, tá? E o nosso resultado, na verdade, ele tem que ser medido nas cadeias produtivas e não no balanço financeiro. Porque, na realidade, esse custo, esse dinheiro todo que está aí, ele deve ser olhado como um investimento para um retorno às cadeias produtivas. Vou te dar um exemplo. Embrapa Gado de Corte. Somente as variedades de gramíneas e uma leguminosa, estilosantes, multilinha Campo Grande, trabalho desenvolvido em parceria com outras unidades da Embrapa, na hora que você mede o ganho disso no campo, Zaidan, 6 bilhões de retorno. E esse dinheiro está rodando aí. Esse retorno em quanto tempo? No ano passado.
Aliás, no ano de... exatamente. Porque o orçamento da Embrapa é 3 bilhões. 3 bilhões e 100. Esses dados que eu publiquei são do ano de 2016, porque 2017 muita coisa não está fechada. Zaidan, no ano de 2016, só as gramíneas e essa leguminosa, 6 bi. Por quê? Ocupa uma área de pastagem, aumenta a capacidade de suporte, aumenta o ganho de peso. Na hora que você multiplica por milhões de hectares, meu amigo, dá esse retorno. Outro exemplo, Zaidan, na área que eu trabalho, melhoramento genético de gado de corte. Apenas uma variável muito simples e muito aquém do impacto final, só peso de bezerro a desmama. Programa desenvolvido em parceria com muitos criadores nesse Brasil afora. Que é o correto, né? Tem que juntar a força com a área produtiva, né? Exatamente, parceria. Lógico. Assim como é no pasto também. Também né? no Unipasto, exatamente. Muito bem lembrado. Eu agradeço demais a sua ajuda aqui. Só o ganho, o peso a mais de desmama desses bezerros, na hora que se multiplica por milhares de touros que estão trabalhando aí, Zaidan, 98 milhões e meio. Então, esse dinheiro está na cadeia produtiva, meu caro. Você fala em dinheiro, Totti. Você vê as exportações do Brasil no complexo soja agora, em 2017, mais de 30 bilhões de dólares. Exato. Isso deve-se grande... Tem um papel importante a Embrapa, o senhor Romeu Kiel, seu ex-colega aposentado hoje, que ele conseguiu trazer a soja lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, até o Amapá. Exatamente. Desenvolvendo materiais, ele tropicalizou a soja. Exato. Uma coisa que... Então, quando a gente fala muito em dinheiro, mas tem no ponto de vista social, por exemplo, eu acompanhei um trabalho de vocês com material com mandioca. Mandioca hoje é um alimento que é o pão tropical. Exato. E você tem em tudo que é lugar do Brasil. E saudável pra caramba, né? Ainda tem esse detalhe. É verdade. Né? Todo mundo gosta. E combina com a carne de uma forma... espetacular. Combina muito bem. Você lançaram a 366 e a 399, das BR, de mandioca. É um material que é protegido, mas é um material que se propaga vegetativamente. Então, você vai ter que jogar isso no mercado. Por quê? Porque isso tem o potencial de produzir 50 mil quilos de mandioca por hectare. Exato. Então, você tem condição de fazer um produto de excepcional qualidade, mandioca macia, rica em caroteno. Então, são essas variáveis. O que eu questiono na Embrapa, eu comentava com você na chegada, é a partidarização que ocorreu na Embrapa, especialmente nos governos do Lula e da Dilma. Eu acho que isso foi um problema sério que trouxe para a Embrapa, inclusive com disputa entre funcionários, grupos de funcionários e pesquisadores. Eu acho que isso criou um problema sério dentro da Embrapa, porque a Embrapa sempre foi um modelo, desde que foi lá na década de 70 que foi fundado, e o grupo de vocês, quando foram para o exterior para fazer pós-graduação, etc., botou uma equipe coesa, alinhada com os princípios. Exato. Aqueles caras que trabalham domingo, tiver que a vaca vai dar cria, ele vai ficar lá. Então, só que depois desse período, eu acho que foi contaminado por um vírus desgraçado de disputa, parece que de poder dentro da Embrapa ou dos setores. Isso que eu lamento na Embrapa. E você sabe qual é o vírus pior de tudo isso? E por que gera essa confusão toda, Zaidan? Simplesmente por um acaso do destino. Quando a Embrapa foi criada, ela foi criada como uma empresa pública. Por quê? Porque na década de 70 era a figura jurídica de direito privado que tinha poder, autonomia, flexibilidade para poder fazer as mudanças que o Brasil precisava. Havia uma insegurança alimentar no Brasil. O Brasil tinha que importar quase tudo que comia. Além da insegurança alimentar, não tinha alimento para a sua própria população. Recebi ajuda internacional, porque eu sei disso lá de Minas Gerais, eu vi muito caminhão de pau de arara descendo, leite em pó, etc. Carne nós não tínhamos. E o problema, Zaidan, mais grave ainda de tudo, que os militares enxergaram um país continental que não produz alimento e gastar o pouco recurso que ele tem para comprar petróleo. Vem a crise do petróleo, né? Você lembra disso? 76. Então, o que é que acontece? Era urgente a necessidade de mudança. Então, a figura jurídica de direito público naquela época, Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação Agropecuária, estava um caos. Falta de recursos, pessoal desestimulado,
né? Não tinha gente treinada e o Brasil não tinha de onde importar a tecnologia, porque é um país tropical, o Sul estava salvo, né? Mais ou menos. Né? Por quê? Porque parece um pouco lá com os países europeus, mas o resto não. Não, mas então, a soja que tinha lá era a mesma soja plantada em Illinois, em Iowa, pois Davis, por causa Bragg, do clima que é muito né? parecido. Zaidan, então, criou-se como empresa. Acontece, meu caro, que pouco depois, e ela funcionou muito bem, né? Paulinelli implantou a Embrapa no Brasil inteiro e ela fez e aconteceu e os resultados começaram a chegar já na década de 90. Acontece que com a Constituição nova, essa figura jurídica foi ficando enfraquecida. Ou seja, aí você olha o balanço financeiro, nós pagamos impostos como qualquer empresa. Caramba, se você trabalha para a sociedade brasileira, para o Estado brasileiro, é lógico você pagar imposto. 1 bi volta para o governo em imposto. Então, Zaidan, a proposta nossa, aproveitando o ensejo que foi o tiroteio esse comecinho de ano, eu estava em Minas. E às vezes nas roças a internet não tem, o celular não pega, não tem internet. E o pessoal preocupado, mas está acontecendo. Quando eu retornei, eu botei as ideias em ordem, deixei a poeira baixar e aí que fizemos esse manifesto para explicar para a sociedade brasileira, para os nossos parceiros, né, e para os consumidores de um modo geral, que a Embrapa ela está como uma empresa, mas na realidade, meu amigo, ela é uma instituição pública. Ela tem que ser avaliada pelo retorno do balanço social e não pelo balanço simplesmente financeiro. Eu vou deixar uma pergunta aqui, eu até vou pedir permissão para o nosso diretor, o Maurício Ribeiro, se a gente pode estender um pouco mais essa entrevista, porque esse assunto não dá para a gente abordar com pouco tempo. A gente pode ir para o intervalo comercial e voltar aqui também, aproveitando a presença do Totti aqui. Totti, o orçamento é 3 bilhões e 100 milhões. No ano de 2016, ano base desses cálculos, foi 3 bilhões e 200. 3 bilhões e 200. Você já abordou alguma coisa aqui nessa entrevista, mas para cada real investido, para cada um desses 3 bilhões e 200 milhões, qual é o retorno? Já existe esse cálculo? Existe esse cálculo. Eu acabei comentando da Embrapa Gado de Corte porque eu estou aqui, né? Mas quando você pega a Embrapa como um todo, esse retorno é de 34 bilhões e 900 milhões de reais. Você falou da mandioca, né? Mas nós temos frutas temperadas, nós temos cereais, nós temos horticultura, grãos, nós temos oleaginosas, fibra, gado de corte, gado de leite, energia. Nós temos frutas tropicais. Zaidan, quando você soma isso tudo... tem um mapeamento por satélite também que calou a boca de muita gente, dizendo que o Brasil estava desmatando não só demais. De clima, meio ambiente, mas também de solos, que ajuda pra caramba, orienta os sistemas produtivos nos seus... A privatização da Embrapa, muita gente já tocou nesse assunto também. Você acha que isso poderia acontecer, a Embrapa passar para a iniciativa privada? Zaidan, na verdade, já não estamos mais no período de achar ou não. O projeto de lei das estatais está aí, já foi regulamentado, é simplesmente agora uma contagem de cronograma. E são muitas as estatais. Nós chegamos numa situação tão complicada de rombo, né, nas contas públicas, que o governo tem que tomar. E por isso que está correndo atrás dessa loucura de acertar as contas. Mas veja bem, as estatais, empresas do Estado brasileiro, elas têm que se mostrar a que vieram. As estatais têm que equilibrar suas contas, mostrar que tem razão de ser, e aquelas que não mostrarem isso, elas serão alienadas, extintas e etc e tal, né? Ou então remodeladas, caso a atividade delas seja estrategicamente importante para o Estado brasileiro. Então a nossa esperança, hoje, a Embrapa é uma sociedade anônima de capital fechado. Ou seja, o governo brasileiro é o acionista principal dela, mas ela já é uma... Mas já tem alguém com ações? Não, o governo brasileiro é que só é o acionista majoritário. Mas, ao longo desse processo, se não houver mudança nenhuma, ela poderá vir a ter parte dela... Uma empresa de capital aberto. Poderá acontecer. E nós estamos num movimento grande, né, já de alguns anos
passados para cá e contamos com o apoio de muita gente, inclusive aqui no nosso estado, Zaidan. O senador Rubem Figueiró foi que levou essa proposta para o Senado em 2014 e acendeu uma luzinha no fim do túnel. Para, ao invés da proposta do Delcídio Amaral, que antes disso, em 2008, era de abrir o capital da Embrapa, não, abrir não. Nós temos que reforçar a missão pública da Embrapa. Foi o que o senador Figueiró deixou lançado. Então, reacendeu essa esperança. E é por isso que nós estamos... Você tem uma questão estratégica, né, Totti? Você vê hoje uma Bayer comprar a Monsanto por 66 bilhões de dólares, ela vai tirar do lombo de quem? Do lombo do produtor. É o caminho, alguém vai pagar por essa conta aí. Então, você tem que ter um certo equilíbrio de força no processo. Exato. Caso contrário, se não ficar dependendo de 3, 4 multinacionais, é extremamente perigoso. Porque o negócio deles, eles têm uma visão no mundo inteiro, vão botar dinheiro onde eles vão ganhar mais dinheiro. Exato. Só que o Brasil, ele hoje, se é um setor que o Brasil tem vantagens competitivas hoje, é na agropecuária. Exato. Por quê? Desde aquela época do início da formação da Embrapa, foram milhares de profissionais lá para fora, se capacitaram, voltaram, ficaram na Embrapa. E geraram todo esse conhecimento que tem hoje acumulado, que é um patrimônio fantástico isso. Nós simplesmente ajudamos o setor produtivo, porque quem fez essa mudança foi o setor produtivo, mas com informação tecnológica. Embrapa e parceiros, naquela época nós tínhamos o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolvia universidades, institutos, unidades de âmbito estadual, quer dizer, permeava o território todo. Nós tiramos o Brasil, Zaidan, daquela condição de insegurança alimentar para um dos maiores produtores mundiais de alimento. Eu queria, Totti, você tem quase 40 anos de Embrapa. 43. Passou 40 anos? Com a graça de Deus. 43 anos. Direto de Viçosa. Direto de Viçosa. Para toda a América do Sul. E querendo trabalhar mais ainda, Zaidan. Da grande Universidade de Viçosa. Ô, Totti, na sua avaliação, nesses 43 anos, vamos falar de 45, o tempo da Embrapa, qual foi a principal contribuição? Claro, já falamos que o Brasil é autossuficiente na produção de alimentos, mas no seu íntimo, o que a Embrapa foi imprescindível nessas mais de 4 décadas? Olha, na verdade, a gente nunca pode falar Embrapa sozinha. Eu diria Embrapa nesse Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que contou com a participação de muitas outras instituições. Zaidan, eu diria 2 coisas, tá? A conquista do Cerrado, eu diria até não conquista, mas a doma do Cerrado, né? Solos ácidos, pobres, maior produtor de grãos hoje do país. A conquista do Cerrado e depois na pecuária o zebu. Aí você entra com essas gramíneas todas e tal. Então isso aí, meu caro, fez esse boom. É o que disse agora fugiu o nome, com o Maná adubando o criador. Doutor Fernando Penteado Cardoso. Ele falou as 2 coisas boas desse país, braquiária e zebu. Exatamente. Que ele falou. E trabalho, né? Porque para plantar você tem que ter trabalho, você tem que ter cultivo. Né? Então, esse plantando tudo dá. O que podemos... O que falta? Olha, Zaidan, eu faço um apelo aqui, porque o Canal do Boi tem um alcance fenomenal. O Brasil já mostrou que tem uma vocação maravilhosa, estupenda para a produção de alimentos. É hora do Estado brasileiro enxergar isso e dizer, olha, eu preciso estar presente. Não para competir com as multinacionais, não, para estar ali fazendo um link, orientando o desenvolvimento do país de uma maneira harmônica. Compreendeu? Porque o Brasil é um país de dimensão continental, Zaidan. Então, nós não podemos simplesmente deixar para a iniciativa privada cuidar disso, porque ela tem seus acionistas, ela precisa dar resposta, ela quer lucro mais rápido. Nós temos que pensar como Estado brasileiro. Então, promover o desenvolvimento, cada região com a sua vocação, você entendeu? Trabalhar de uma maneira uniforme, em parceria harmoniosa com todos esses entes, você compreendeu? Então, meu caro, eu acho que é isso aí. É o Estado brasileiro se atentar, porque, puxa vida, essa é a nossa vocação. Então, vamos cuidar dela. Investir nela. Bom,
Obrigado, João. Valeu. Totti, muito obrigado pela sua entrevista. E o nosso primo lá de Goiás? Caramba, tá lá firme na parada, ouvindo, fã seu, divulga esse canal do Boi para esse Brasil todo afora. Aproveito para mandar um abraço para ele também. O Valdirão tá firme lá. Valdirão, grande abraço. Ferreira Rosa. Muito obrigado, viu? Aí todo o pessoal do Goiás também. Totti. Olha, Zé, dá uma satisfação estar aqui. Eu sei que o assunto é complexo pra caramba. O João Pedro está aqui para ajudar. Agora, o que eu queria deixar mesmo de fato é o seguinte: olha, gente, tenha um pouquinho de paciência com a Embrapa. Não avalie a Embrapa como uma empresa privada que se avalia pelo balanço financeiro. A Embrapa é uma instituição de ciência e tecnologia que trabalha para benefício da sociedade brasileira. Vamos olhar o que ela está deixando para o nosso sistema de produção. E nós estamos precisando, na verdade, de um suporte, de uma força. Como fiquei muito feliz agora, tantas manifestações de apoio, João Pedro. O prefeito de Uberaba me ligou ontem, Paulo Pial, que é Foi da relator do Código Florestal. Então, Paulo Pial, Chico Graziano, mandei para ele hoje de manhã isso aí, publicou agora no Estadão também. Olha, a Embrapa precisa de ter a sua missão pública reforçada. Então é isso, Zaidan. Eu quero trazer essa informação para que o pessoal, os usuários, os empresários do campo e tanta gente que está por esse Brasil afora, peraí, meu cara, a Embrapa, ela está de empresa, nós não podemos avaliar pelo balanço financeiro. E o que ela está dando de resposta? Olha, em 2016, quase 50 mil oportunidades novas de emprego por causa das novas tecnologias lançadas. Então o ganho não é só financeiro, é ganho social também. E toda a cadeia produtiva acaba aproveitando disso. Segurança alimentar em qualquer país é um negócio fantástico. Nós temos segurança alimentar. É segurança mesmo, né, João Pedro? Porque se não tem segurança, meu cara... Questão de segurança nacional. Infelizmente, a gente tem outros exemplos por esse mundo afora, que é uma coisa lastimável. Infelizmente, nosso vizinho do lado aqui é um exemplo clássico. Obrigado, e eu quero agradecer a presença aqui do João para ajudar na conversa. E quem sabe, numa próxima oportunidade, estaremos à disposição para voltar sobre esse assunto. A casa aqui é sua. Obrigado. Depois do intervalo comercial, Walter Pulga traz o fechamento do mercado pecuário nesta sexta-feira. Até já. Preço do boi fechando a semana, de volta a São Paulo com Walter Pulga, que tem os números. Opa, esse não é o Pulga que eu conheço. Agora sim, grande Pulga. Eu estava olhando aqui, Zaidan, os números para me certificar de que eram esses números mesmos. Bom, boi gordo subiu recentemente no indicador do CPEA e hoje manteve os preços na faixa de R$ 145,10. Agora eu gostaria de passar informações apuradas por Safras e Mercado rapidamente. Em São Paulo, boi firme a R$ 149,00 arroba e em Goiás R$ 136,00 arroba. Já estabilizou depois da alta nesta semana. Minas Gerais, Zaidan, R$ 141,00 arroba em Minas. Também consolidou a alta que nós obtivemos para a média dos negócios, segundo Safras e Mercado, no interior de Minas Gerais. E no Mato Grosso, subiu. Mato Grosso do Sul, eu estou falando Mato Grosso do Sul, R$ 137,00 arroba nos números apurados por Safras e Mercado em Dourados. Então, Dourados, 137 arroba em média. No Mato Grosso é que os preços ainda não reagiram, ainda R$ 133,00 arroba. Agora você acompanha comigo o que ocorre no mercado físico, considerando aí bezerro negociado no Mato Grosso do Sul. Você acompanha comigo, olha, R$ 1.191,60 por cabeça. Veja, bezerro subiu mais 0,5%, hein? A alta para bezerro neste mês no indicador do CPEA é de 4,13%. Então, bezerro sobe muito no indicador CPEA. E o boi gordo? Bom, boi gordo, você acompanha comigo agora, segundo o CPEA, mantém cotação em R$ 145,10 arroba. Na verdade, uma estabilidade depois da alta que nós tivemos no dia 8. Então, quinta-feira, ontem já subiu para 145,10 o indicador CPEA, que tem como base negócios em São Paulo, e manteve hoje R$ 145,10 a arroba. Agora, o que acontece no mercado futuro, Zaidan? Mercado futuro sinalizando negociações lá na frente. Veja que há uma baixa nos vencimentos futuros nas negociações de hoje. Se bem que o volume de contratos negociados, normalmente em véspera de feriado prolongado, é muito menor, né? Mas em fevereiro nós tivemos 600 contratos negociados, fechou em leve queda a R$ 145,30 arroba, manteve os últimos negócios neste valor. O contrato de março a R$ 144,75 caiu mais,
Veja que caiu para 144, mas agora reagiu de novo. Veja nos últimos negócios. Estava a 144,95 no chamado ajuste anterior. É a segunda linha na tela do seu televisor. O ajuste atual recuou para 144 na correção da Bolsa. Mas o último negócio já saiu acima disso. Já saiu a R$ 144,75 . Queda leve para boi em abril, 144,5, mas agora já reagiu. Veja que vem em alta nos últimos negócios, que valem já para a próxima quarta-feira, um dia de meio expediente aqui na Bolsa, mas boi gordo vem em alta para abril. E outubro, que estava a 151,35, caiu bastante, voltou para 151,5. Bom, perdeu no ajuste da Bolsa, Zaidan, mas veja os últimos negócios. Já subiram de novo, R$ 151,40 a arroba. O que mostra mercado firme para boi gordo é o que indicam os números do mercado futuro. Ao contrário do que a princípio pode parecer, o mercado futuro sinalizou um movimento de baixa hoje, movimento típico de quem sai dos contratos por um período prolongado de feriado, mas já sinaliza alguns negócios com valores em recuperação, até mais altos em alguns casos, para boi gordo lá na frente. De olho na informação, porque o mercado futuro sinaliza, na verdade, a expectativa que pode ocorrer lá adiante. Por isso, contrato de outubro firme, ainda acima de R$ 151 a arroba. São as informações desta sexta-feira, Zaidan, véspera de feriado. Eu encerro por aqui a nossa participação ao vivo da B3, lembrando que nós voltaremos, né, com Pecuária BR na quarta-feira, né, depois do meio-dia as operações começam aqui na Bolsa. Na quarta-feira, a Pecuária BR traz as informações do dia para você que acompanha a nossa programação. Zaidan, é com você. Obrigado, Pulga. Bom final de semana. Bom carnaval para você aí na capital paulista. Se acompanha agora com a Carla Lauton alguns dos destaques do Pecuária BR da semana. Olá! A Secretaria da Receita Federal publicou no Diário Oficial da União a instrução normativa que regulamenta o Programa de Regularização Tributária Rural, o chamado Refis do Fundo Rural. O que mais preocupa o setor está relacionado à possibilidade da Receita bloquear os bens dos devedores. E para falar sobre essa regulamentação do PRR, que permite o parcelamento de débitos do Fundo Rural, e tirar também as dúvidas sobre este tema, estiveram nos estúdios do Pecuária BR o advogado Sebastião Rolon, o também advogado Lucas Xavier, o presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa, e o analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias. Com uma situação nessa lei 13.606, colocado lá um artigo 25 lá, foi enxertado um artigo que diz sobre a indisponibilidade de bens. Esse artigo... É o que está preocupando mais? É o bloqueio? Ele preocupa bem, mas não é só a classe produtora. Esse é um artigo que é aplicável a toda e qualquer situação. Ao comerciante, ao prestador de serviço, que está devendo hoje para o fisco federal, a priori no primeiro momento só o federal, os estados e os municípios ainda não copiaram tal norma, ele pode vir a ter administrativamente a indisponibilidade dos seus bens. Isso não é uma penhora, é indisponível, você não pode vender até que se resolva aquela situação. Produtor nenhum deve coisa alguma. No caso da carne, depositário fiel, os frigoríficos. O que está acontecendo é uma pegadinha para ver se o produtor se declara assumindo o que não é dele. A Receita Federal, ela tem que notificar os frigoríficos. Eles seriam os devedores. Gostaria de dizer ao Dr. Jonathan que ele está coberto de razão. Como representante de entidade de classe, Dr. Jonathan, e aqui não discordo do senhor. Para mim, o produtor rural não deveria nada. Isso seria uma briga da União, porque a gente não discorda aqui, mas como técnico, eu não posso falar isso sob pena de responsabilidade pessoal. Eu estou dizendo para cada produtor rural procurar seu advogado de confiança, procurar seu contador de confiança, fazer esse levantamento e com muita calma. Não há aqui nenhuma mensagem para corra e faça uma adesão a esse refis, com muita calma analisar. O trabalho com a pecuária tem sido facilitado pela tecnologia, equipamentos modernos e a postura gerencial do produtor.
O termo pecuária de precisão está relacionado aos recursos de automação que substituem procedimentos manuais no dia a dia de uma propriedade. E para explicar melhor sobre a pecuária de precisão, esteve no estúdio do Pecuária BR o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Pedro Paulo Pires, que é uma das referências no Brasil no desenvolvimento de equipamentos para aprimorar a identificação eletrônica e rastreamento de bovinos. Porque como é muito novidade, tem um pouco de resistência. Mas é certeza que veio para ficar, viu, João? Não tem como nós imaginarmos a pecuária, que é o maior país produtor de carne do mundo, sem que o produtor saiba quantas arrobas ele tem no pasto hoje. Ou melhor ainda, sem que o produtor saiba quantas arrobas ele terá em 31 de dezembro. Mas isso é com uma precisão que vai permitir que ele faça negócios. Ele hoje sabe quantas cabeças ele tem e ele não sabe quantos animais estão roubando o dinheiro dele. A criação de novilho precoce ganha cada vez mais espaço na pecuária moderna. Isso porque o mercado externo e interno tem ficado mais exigente com relação à qualidade da carne. Além destes aspectos, o contexto do novilho precoce é definido por um conjunto de demandas, oportunidades e desafios que se configuram dentro e fora da porteira. E para falar sobre este assunto, esteve nos estúdios do Pecuária BR o zootecnista especialista em nutrição, Rodrigo Gomes. A nutrição é um fator importante aí, né? A nutrição não só através da suplementação, do semi-confinamento, do confinamento, mas principalmente da pastagem. A gente estava conversando, né, até em relação, por exemplo, ao potencial da integração lavoura-pecuária. Né? Aquele gargalo que a gente tinha de produção forrageira e produção de qualidade naquele período seco, agora a gente tem os melhores passos exatamente na entre-safra. Então, aquela queda de produtividade que a gente tinha, aquela dificuldade que a gente tinha de produzir um animal mais jovem, a integração lavoura-pecuária está entrando para nos auxiliar nesse sentido. E estes foram os destaques dessa semana. Para você ver ou rever estas e outras notícias, acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso site, que é o www.sbl.com. E até a próxima! Pecuária BR termina aqui. Muito obrigado pela sua honrosa audiência. Nós voltaremos segunda-feira, 6h15, no horário de Brasília. Você fica agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. E depois o Adriano Edival traz os destaques da nossa agenda de leilões. Bom carnaval, bom final de semana e até segunda.